Seja bem-vindo ao canal Livros de Ocultismo, conteúdos de qualidade para buscadores do século XXI. Convido vocês a darem um like no vídeo, fazerem a inscrição no canal e ligarem as notificações. Eu sou daquele tipo de pessoa que não sabia o tanto que isso importava até eu começar a criar conteúdo. Live aula de quarta-feira começando, e o tema de hoje é como conciliar a vida profana com o ocultismo. Muita gente me manda essa questão em vários momentos que eu abri caixinha. Muita gente se pergunta como que eu faço para conciliar a minha vida espiritual, a minha busca, a minha vontade de me desenvolver na senda com trabalho, família, preocupações, pagar conta. Cara, juntar as duas coisas parece ser muito mais difícil, né? E por isso que eu resolvi fazer essa live hoje. Eu vivi esse dilema na pele por muitos e muitos anos. Então, como conciliar a vida profana com a nossa vida no ocultismo, eu acho que é um tema fundamental, só que é um tema que ele só importa para quem de fato está tentando entrar nessa jornada. Porque as pessoas que não estão tentando viver o caminho iniciático, o ocultismo de verdade, elas não vão ser tocadas por essa dor. Isso é uma dor de quem está de verdade no caminho. Quem está na prática. Por quê? Porque a pessoa que não está séria, né, não está comprometida totalmente com essa jornada, ela não vai sentir esse incômodo de falar, cara, me falta hora, me falta energia, eu entro em situações que me desequilibram energeticamente. Então, por isso que hoje é uma live, ela vai ser provavelmente um pouco mais curta, mas é uma aula para quem está com os dois pés no caminho, né? E, bem, a gente já vai entrar nos primeiros tópicos, mas antes queria fazer um convite a todo mundo que assistir essa live, né? Se você achar que alguém pode se beneficiar desse conteúdo, ajude a divulgar, compartilhar. E também fica o convite para a sessão 133, tá? Hoje me mandaram uma pergunta se essas aulas são as aulas que entram na plataforma. Não. Essas aulas aqui são aulas totalmente abertas, são aulas públicas. As aulas na plataforma, elas têm uma outra pegada, tem uma edição, tem muito material, enfim. Então, quem tiver interesse em participar da sessão 133, conhecer a sessão 133, que é a escola de estudos, não é ordem, não pretendo criar ordem, não tem nada com ordem, tá? É uma escola de filosofia oculta, né? E a pessoa pode ter qualquer credo, qualquer tipo de religião, pertencer a diversas ordens, mas quem quer consumir conteúdo, trocar um pouquinho as horas de Netflix por conteúdo organizado, temático, interessante nessa via, entra lá na sessão 33, o link está no perfil, tá bom? Quem quiser saber um pouquinho mais. Vamos iniciar? Bem, como conciliar a vida profana com o ocultismo? Ponto 1. Definição do que é ocultismo. Eu achei importante começar essa live definindo um pouquinho o porquê. Como eu disse, essa é uma live para quem está na prática, no caminho. Para quem está vivendo a dor de falar, eu estou tentando entrar na senda iniciática, mas a minha vida profana está me atrapalhando. Às vezes não é só conciliar. Às vezes tem muitas pessoas que relatam e falam assim, a minha vida profana me atrapalha na minha vida iniciática. Então, eu quis começar do começo, definindo o que é o ocultismo, para depois a gente, de fato, falar sobre o desafio. Boa noite, Ju, seja muito bem-vinda. A Ju aí está fazendo parte da sessão 33, muito legal. Inclusive, eu acho que foi você que mandou uma pergunta lá no grupo, na comunidade, que eu tenho que responder, tá? Enfim, é porque a pessoa não tinha nome, aí eu queria marcar. Vamos começar entendendo o que é o ocultismo, né? Eu vou falar, essa parte vai ser muito rápida, tem vários conteúdos aqui na plataforma sobre isso, mas vamos entender. O ocultismo, ele se presta a estudar tudo aquilo, né, que está no âmbito do invisível ou no âmbito do interior. Essa palavra ela começa a ser utilizada, né,
ela não é muito antiga, as escolas de mistério não falavam de ocultismo, mas vai se popularizar de verdade com a Blavatsky, tá? Quando ela tem livros, o trabalho do Papus, enfim. Mas o que está oculto no ser humano? O que não é possível ver? Esse é o campo de estudo do ocultista. E como eu falei bastante aqui nas últimas lives, e para quem está lá na seção 3.3, na parte da análise do livro de John Fortune, o ocultismo para ela é quem traz a força desse mundo invisível, a força do mundo espiritual para o mundo material. Ou seja, não é só sobre espiritualidade, aí a gente já entra no próximo ponto. O ocultismo não é só sobre espiritualidade, ele é sobre manifestação. Tá? E tem um outro ponto muito importante lá no ponto 4, que são as ferramentas de correção, que vocês vão entender como que faz sentido a ideia de que um ocultista é uma pessoa que faz um estudo intelectual, um estudo emocional, que exercita o seu poder psíquico, o seu poder de exercer a vontade, que muitas vezes é canalizado pela magia. Então tem uma via intelectual, tem uma via prática de espiritualidade, mas com o objetivo de manifestação nesse plano. Então, por exemplo, se esse conceito tiver gerado um pouquinho de dúvida, pensem o seguinte: o que é alquimia? A alquimia, né, é uma tentativa de acelerar o processo de evolução dos elementos materiais. Ao mesmo tempo, isso acontece no plano interior. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando os conceitos do mundo e da evolução, aplicando aos elementos químicos e tentando fazer uma transmutação. A mesma coisa com a magia. A gente traz os princípios cósmicos, tem as tabelas, as forças, inteligências, potências, e tenta utilizar essa energia para fazer uma manifestação. A astrologia é a mesma coisa. Tudo que a gente pega uma inspiração, por assim dizer, a palavra não seria inspiração, mas tudo que a gente herda do mundo espiritual e aplica e transforma em algo prático e aplicável no mundo material, tem a ver com o ocultismo. Não vou aprofundar, né? Mas quem tiver interesse em ver um pouquinho mais sobre o ocultismo, assiste minha live que eu fiz com o Rodrigo Vignoli, está salva nos rios, que é Misticismo e Ocultismo. Lá eu exploro bastante. Então, entendendo, o ocultismo é espiritualidade? Também é espiritualidade, porque o ocultismo ele exigir que você estude história, arqueologia, um pouco de psicologia esotérica, psicologia tradicional. Você vai ter que estudar talvez até relações sociais. Você vai ter que, dependendo da via que você quiser, você vai ter que ter uma visão científica. Quer entender o Big Bang sob a ótica hermética? Vai ter que ler Poimandas, tem que ler o básico ali sobre a teoria do Big Bang, multiversos, né? Bóson de Higgs. Esses elementos ajudam. Esse entendimento do mundo material, ele permite que a gente tenha o entendimento também do mundo espiritual. Então o ocultismo, ele também é espiritualidade, mas ele não pode ser definido. A espiritualidade é muito mais ampla que o ocultismo. O ocultismo, ele é um caminho específico que a gente aplica. E quem pode praticar ocultismo? Na live sobre hermetismo clássico, eu falei sobre os Theogoi e os Logikoi, que são aqueles que têm acesso ao nous e aqueles que não têm acesso ao nous. A Daniela, inclusive, me mandou uma mensagem falando assim: cara, me explica um pouco mais sobre isso dos Theogoi e dos Logikoi. Porque, assim, na teoria, os Logikoi, gente, eles não têm acesso ao estado de gnose, não têm acesso ao nous. Então, ou seja, é uma via, não tem onde chegar no caminho espiritual de fato para essas pessoas. Mas não quer dizer que a gente nasce assim. Eu falei com ela, o meu entendimento da análise desse texto tem a ver com dedicação. O ocultismo, ele pode ser praticado por qualquer pessoa, mas não é qualquer pessoa que vai praticar o ocultismo. Principalmente no século XXI. Nós aqui estamos entendendo que a gente quer fazer o uso da tecnologia, quer usar tudo que está à nossa disposição de conhecimento, mas a gente sabe que existe um mundo invisível, espiritual, que não pode ser medido ainda pelos nossos aparelhos. Então a gente tem uma ferramenta mais poderosa
a ferramenta mais poderosa de desenvolvimento da consciência, que é a tradição iniciática, né? Nas suas diversas formas, tá? Não estou falando de uma linha ou uma escola específica, não. Quem é ocultista do século XXI, eu não me considero um bárbaro que fica imaginando que vai passar sebo de cabra num pedaço de madeira e vai sair voando, gente. Isso é coisa... Enfim, não é essa a minha visão. Eu sou um cara do século XXI. Eu vou usar tudo que eu tenho de conhecimento. Então, quem pode praticar o ocultismo? Todo mundo que tem a consciência, que a nossa consciência que a gente usa no dia a dia não é o nosso potencial máximo. Se você percebe que existe a possibilidade de você ter relações melhores, construir uma carreira melhor no trabalho, tudo isso mudando o seu âmbito interno, você já é ocultista. O Napoleon Hill, gente, os livros dele, quando você tem conhecimentos da senda, só que eles não são estruturados. Por quê? Porque foi muita intuição. Mas o Napoleon Hill, gostando ou não dele, cara, ele tem diversos. O Mais Esperto que o Diabo, aquilo é um livro incrível sobre domínio do ego, tá? Então, essa parte, né, de quem pode praticar o ocultismo, todo mundo que tem a noção de que a consciência pode ser expandida, tá? E como saber se você é um ocultista? Isso é uma outra pergunta, porque tem muita gente que começa a estudar o esoterismo, começa a se desenvolver na senda espiritual, mas não sabe se exatamente é um ocultista. O ocultista, ele tem algumas características. A primeira característica é: ele vai ter um estudo muito versátil, tá? Então, como eu falei, ele tem que estudar história, ele tem que estudar filosofia, talvez ele tenha que estudar uma língua, ele vai estudar várias coisas do nosso mundo, tá? Pra gente poder aplicar esse conhecimento. E aí, o segundo ponto é, ele é um pesquisador e um organizador do mundo espiritual, e ele começa a aplicar isso na sua sociedade, no seu mundo. Então, por exemplo, um exemplo disso é, para que você estuda Kabbalah? Tem a parte cosmogônica. Você vai estudar Sefirot como emanação do divino, mas você também tem as representações das Sefirot dentro da alma. Você vai estudar o Hermetismo. É uma prática que você está tentando abrir um estado de consciência para receber a gnoses, que é, de uma forma tosca, mas traduzindo para o termo hoje em dia, é como acessar o conhecimento akáshico. Então, se você tem interesse e você busca... porque o trabalho do ocultista, ele tem uma parte quase que acadêmica. Pessoas que não têm um perfil muito de estudo, elas procuram vias que envolvem mais a emoção, ou que são mais assim arrebatadoras, que têm experiências práticas mais arrebatadoras. O ocultista, ele tem esse outro lado pesquisador, estudante, mas o tempo inteiro buscando os princípios superiores para aplicar a lei cósmica no mundo presencial. Então, como é que você sabe se você é ocultista? Quando você começa a procurar uma senda. Quando você começa a procurar um caminho e você encontra. Porque existem diversos caminhos, tá, gente? Não tem um só caminho. Tem um caminho verdadeiro que está por baixo de todos os outros, mas tem diversas roupagens. Quando você encontra o seu caminho, a sua senda, ela vai dizer se a sua prática é ocultista ou não. E pode ser que você esteja deslocado. Se você estiver numa senda mística e você é um ocultista, você vai precisar complementar. Então, o fato de escolher a senda já te diz. Porque se você precisa complementar por fora, se você está numa senda mística, por exemplo, você vai precisar encontrar um paralelo. Então, o ocultista, ele envolve pessoas que estão manifestando poder, desenvolvendo clarividência e tem um estudo teórico muito forte. E aí vamos falar dos pilares de desenvolvimento na senda. Eu já vou chegar no conflito, tá, gente? Só fazendo esse preâmbulo, porque é importante para a gente estar na mesma página. Quais são os pilares de desenvolvimento na senda do ocultismo? Tá? Se a gente falou, todo mundo pode praticar, como saber se você é ocultista, se o ocultismo é uma das versões da espiritualidade. Quando você começar a estudar, você tem que ter 2 pilares sempre.
teoria e prática. E aí começa o nosso papo sobre o conflito que a gente tem. Quem tiver esse conflito e quiser compartilhar algum tipo de exemplo de como sentiu que a vida profana pode interferir na sua vida iniciática, por favor, compartilhe aqui, vai ser muito rico. Eu vou ler, vai ficar registrado e pode ser que a questão de um irmão ou uma irmã pode afetar outras pessoas, então essa troca ela é muito importante. Por que a gente sente essa dor na senda iniciática? Porque a gente precisa ter um plano de estudo teórico e precisa ter um plano prático, tá? Sem as duas coisas, você vai ficar... Você não vai conseguir avançar na jornada. É como se você estivesse andando com uma perna só, tá? E isso vai fazer o processo ser muito lento. E muitas vezes pode ser que você até pegue o caminho errado. Por quê? Você tem que estudar teoria, principalmente cosmogonia, mitologia, as sendas, você tem que encontrar sistemas, você tem que usar essa parte para dar base para a sua prática. Porque a prática, ela vem de um outro lugar, ela vem da emoção, ela vem da experiência, de colocar o pé na estrada. Só que, se você não tiver um estudo teórico para te embasar, você não tem segurança para avançar na prática. Então, vamos começar a falar dos nossos problemas que a gente tem, né? Como estudar e praticar. A gente vive nesse mundo louco que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que dar atenção a tudo. E aí, a gente ainda tem a nossa família que a gente quer cuidar, a gente quer fazer milhões de coisas e parece que não tem tempo para tudo. Quando você tem pouco tempo, tá? Quando você tem pouco tempo disponível na sua agenda, você tem que ser mais assertivo. Você não pode ficar perdendo muito tempo, porque cada hora conta. A gente tinha uma mestra que dizia assim, a gente não tem tempo. A gente precisa trabalhar todo minuto, porque essa vida é muito curta para fazer o trabalho que a gente quer fazer. Por isso que levam algumas encarnações, dependendo, né? Então, quando você quiser estudar, e para não interferir tanto na sua vida, você precisa ter uma linha de estudo. Essa linha de estudo, ela pode ser fornecida por um sistema, por uma ordem, pode ser encontrada de repente num manual, num guia. Você pode montar e falar assim, cara, eu vou estudar agora hermetismo, eu vou estudar Kabbalah. Mas você tem que criar um plano de estudo. No Clube do Livro, a parte 2 do livro, que eu vou liberar nessa segunda-feira, do livro da John Fortune, são 3 partes. Primeira é ética, segunda é teoria, segunda é prática. É quase um manual para o iniciado. Só que ela não vai falar de conteúdo, ela vai falar de fundamentos. Então ela te ensina como escolher as fontes, como organizar. Eu, no meu caso, como é que eu faço meus estudos para montar um plano de estudo? Hoje está muito fácil porque eu tenho a sessão 133, então eu tenho o compromisso de dar aula toda semana lá, além das aulas que a gente está fazendo aqui. Mas eu sempre peguei temas e usei para me aprofundar neles. E normalmente eu pego 1 ou 2 temas. Então, por exemplo, eu quero estudar hermetismo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ler um pedaço de um livro, eu não leio o livro todo normalmente, eu leio os pedaços que mais me interessam para o objetivo. Então, por exemplo, eu quero estudar hermetismo, vou pegar o Corpus Hermeticum Graecum, vou pegar o do Gary Lachman, que é um livro sobre história do hermetismo, de repente vou pegar o da Frances Yates, do Giordano Bruno, vou lendo, vou estudando e vou fazendo esse processo até eu sentir que eu consegui alcançar o que eu precisava com aquele tema. Depois vou falar de magia egípcia, inclusive vou começar um curso de magia egípcia amanhã, gente, muito legal. Mas aí eu pego o livro do Bud, vou pegar um outro livro sobre mitologia egípcia, pego... Essa composição do plano de estudo, ela é muito importante. Lá na seção 3, gente, desculpa estar falando muito, mas é porque eu acho que fica fácil de tangibilizar. Mas a seção 3.3, por exemplo, quando eu coloco lá, a gente tem os estudos dirigidos. É só para vocês entenderem como é que eu estruturo e talvez aplicar isso no conhecimento de vocês, tá? Mito de Ísis e Osíris. O que eu fiz? Primeira coisa, o mito de Ísis e Osíris, o ciclo osiríaco,
que tem a ver com o livro do dia, o livro dos mortos, enfim, o mito de Heliópolis. Cara, tem milhões de formas de estudar. O que eu fiz? Eu recorto. Eu peguei o texto do Plutarco, tá? Peguei o texto do Plutarco, peguei a tradução, peguei 2 edições diferentes, peguei alguns artigos que me auxiliaram, coloquei tudo à disposição para as pessoas estudarem e tem uma aula. Então você percebe que você começa a montar uma rotina de estudo. Agora, tenho 15 minutos. Vou ler 15 minutos. Eu, por exemplo, eu sempre leio 2, 3, 4, 5. Eu leio quantas páginas eu conseguir à noite. Mas às vezes não sou muito. Eu não sou uma pessoa noturna. Então eu deito, mas eu estou sempre lendo um pedacinho de um livro. Quando você tem um plano de estudo, passei uma semana horrível no trabalho. Quando você volta numa linha contínua. E isso, por mais que você tenha uma vida muito atribulada, isso permite você perceber progresso. Percebe a diferença de quando você peguei um livro aqui, peguei outro livro ali, eu não tenho um plano de estudo. Então, por que eu estou falando para todo mundo que assiste essas lives? Eu mando a ementa, por quê? Porque a minha sugestão é, escreva a ementa e vá fazendo observações ponto a ponto. Porque você vai ter um insight, você vai ter uma referência, leia um texto tal, você coloca e isso vai gerando um nível de aprofundamento muito gigantesco. Bem, a live hoje não é sobre ocultismo, montar plano de estudo, mas enfim, eu queria montar, só passar o básico. Vamos falar sobre prática. Tem que começar a prática do dia 1. Tem que meditar, tem que orar, tem que sacralizar, tem que ritualizar, tá? Tem que fazer prática desde o dia 1, tá? Então, você precisa ter alguma rotina. As rotinas básicas que a gente tem que ter são rotinas matinais e rotinas noturnas. Essas são, cada um monta a sua. Não vou aprofundar aqui, mas por exemplo, o fato de você tomar um banho com uma intenção, fazer uma oração, uma devoção, um momento de contemplação, o nome que você achar melhor, já é uma prática matutina. Tá? Construir essa rotina, orar antes, magnetizando teus alimentos, isso já é prática, tá? Mas essas práticas do cotidiano são pequenas práticas pequenininhas que são muito importantes, mas é também fundamental que você tenha pontos de maior dedicação. Então, por exemplo, eu comecei há um tempo atrás, quando eu sinto, eu vou lá e faço, eu estou refazendo todas as iniciações de Sanctum da Rosa Cruz. Todas as iniciações. Peguei lá desde o primeiro portal, do primeiro átrio, e vou fazer até o grau que eu tô. Por quê? Porque eu estou sentindo falta. Além disso, estou fazendo experimentos de prosperidade. Eu estou gravando o curso de Quarto Caminho, que eu descobri que eu tive que regravar lá para a plataforma. Só que esse curso não é um curso comum. Ele é um curso que, na verdade, são 8 semanas. Tem aula, mas tem exercício para ser feito. Então, o que eu já estou começando a fazer? Semana que vem eu começo os exercícios semana a semana. Então, eu estou sempre fazendo, buscando ter. Então, faça um ritual uma vez por mês, entendeu? Tem que separar um tempo. Deixa eu ver o chat aqui antes da gente seguir aqui. O Wide colocou assim: tem um bloqueio com iniciações, ordens hierárquicas, quando você passa uma vida aprendendo na prática o caminho da eremita, do mago, do diabo, louco, da morte, da queda e reconstrução da torre. Essa mensagem poderosa que você mandou, mas eu vou fazer um questionamento. Eu comecei a estudar o ocultismo, eu tinha 15 anos, que nem eu já contei em vários lugares aqui. Eu só entrei numa ordem aos 33. Visitei diversas, fui, flertei, bebi de muitas fontes, mas ingressar numa ordem somente aos 33. E aí, por que, Wide? Porque eu entendo que as imperfeições que eu enfrento lá na ordem, elas são o treinamento, e aí tem a ver com o nosso tema, né? Elas servem como treinamento para as imperfeições da vida.
Então, quando eu estou num espaço que tem hierarquia não quer dizer, a pessoa pode estar num grau muito mais avançado que o meu, mas não quer dizer que ela vai ser minha mestre. Eu tenho que respeitar, mas pode ser que ela esteja num nível evolutivo abaixo e tá tudo bem. Então, conseguir fazer parte de uma ordem e conseguir entender que todo esse caos que a gente está julgando, às vezes submissão, hierarquia, é uma tentativa também de adestrar o ego. Se você não conseguir fazer isso dentro de uma ordem, como é que você vai fazer isso no dia a dia, na sua vida? Tá? É um questionamento. Então, quando a gente tem muito problema com hierarquia, tem que ver o que isso tem a ver. Eu tenho muito problema com o chefe, eu tenho muito problema com colegas de discussão. Então, vou aproveitar seu comentário, porque para trazer para o tema da live. Quando a gente tem um olhar ocultista, a vida é a própria escola. Tá? Então, qualquer situação de adversidade, ela serve como treinamento na minha via iniciática. Então, não adianta a gente ficar olhando e falar assim, porque eu gostaria que fosse assim, gostaria que fosse assim, porque é a ordem. Provavelmente, se eu tenho um problema para entrar numa ordem, cara, tem ordens e ordens, tá? Mas eu estou falando de uma forma genérica, só aproveitando, não sei se é o seu caso. Mas quando você tem um problema de entrar numa ordem, de aceitar a hierarquia, como é que você fica com a hierarquia no seu trabalho? Então, se você começa a utilizar as situações do cotidiano para treinar o seu eu, a coisa começa a ficar um pouco diferente. O Wilde continua assim, a maioria das religiões e ordens é muito focada em dogmas, ritos e que o aluno noviço se mantenha subserviente. Eu não vejo assim não, eu vejo como um teste. Por quê? O que eu vejo é que chega... Aí, desculpa, eu vou passar a minha opinião, tá? Eu já participei de muitos trabalhos espiritualistas. O que eu percebo é que muita gente chega, e eu já vivi esse papel, tá? Acaba de chegar e quer ensinar todo mundo, corrigir o que está acontecendo ali, sem ter se dedicado. Então, você tem que olhar quando que o ego está sendo ferido. Por que eu não estou conseguindo? E isso tem a ver... Gente, aproveitem a vida. A briga com a esposa, a briga com o marido, você consegue mudar o seu estado de humor, sair da raiva, do ódio, para voltar para o seu centro, para conseguir conversar com aquela pessoa? Transmutação. Você consegue lidar com uma adversidade, com algo que seu chefe chega e te empurra, que você não tinha escolha, assim como a vida, tem coisas que acontecem que a gente não tem escolha. Como é que você lida com isso? Você consegue corrigir se você está tendo um problema de relacionamento no seu trabalho através de um grande ritual. Você consegue corrigir a sua relação com aquelas pessoas para você poder desatar um nó? Vocês estão percebendo onde eu quero chegar, tá? Então, vamos falar agora do ponto 4. Como unir as duas vidas. Eu já estou antecipando aqui um pouco desse tema. O ocultismo, ele não é uma arte oculta. Nem todo mago é ocultista. Todo ocultista, se quiser, atua como mago. Percebam? Vou repetir. Isso é muito importante. Muito importante. E as pessoas não vão falar isso para você, porque normalmente agora na internet a gente tá uma coisa de louco. Nem todo mago é ocultista. Todo ocultista é mago se quiser. O que isso quer dizer? O ocultismo é uma forma de encarar a vida. Tudo que eu faço é ocultismo. Eu demorei muitos anos para conseguir entender isso. Tudo que eu pratico, a forma como eu falo, tudo que eu faço é ocultismo. Boa noite, Dai. Como é que você tá? Salam aleikum. Então, tudo que você fizer na sua vida, se você estiver estudando textos, eu não estou falando de um vídeo e
até indo contra o que eu faço aqui, gente. Mas se você não é assistindo só conteúdo de internet, mas se você tem um fundamento, por exemplo, isso aqui. Tem como ser... Isso aqui é o corpus hermético. Tem como ser hermetista e não acreditar em Deus? Não. Tem como ser hermetista e praticar magia sexual? Não. Por quê? Porque você tem axiomas. É uma fórmula, é um axioma que está aqui dentro. Se você estuda isso aqui tem um processo evolutivo, como que o mundo foi criado, como que a alma do homem vai se desenvolver, qual é o nosso objetivo, coisas que a gente tem que fazer, os desafios que a gente tem que viver, como é que a ciência vai se manifestar. Você entende que você tem todo um sistema que vai sustentar a sua atuação? Ser pai não é mais só ser pai. Todas as histórias que eu conto pro meu filho, inclusive eu até falei com uma pessoa no direct, eu tô querendo fazer um livro só de histórias para pais ocultistas contarem pros seus filhos. Quase toda história que eu conto pro meu filho é uma história iniciática. Agora ele tá enlouquecido porque eu tô fazendo uma versão de uma história da Flauta Mágica, que é uma ópera do Mozart de quando ele foi iniciado na maçonaria. Aí eu recorto os pedaços, conto, inclusive ele assiste a área do Papageno, que é um dos personagens, tava com a avó assistindo ópera. Por quê? Porque eu conto essa história, e aí quando eu peguei o trecho da ópera, ele assiste e se encanta. Então assim, tudo que a gente faz no caminho, as relações profissionais, as relações pessoais. Por que eu falo sempre sobre essa questão? Gente, desculpa voltar nisso, mas por que eu falo sobre a questão do sexo? Escolher. Você pode transar com quem você quiser. Você não tem que ficar... Não é sobre ser purista, esse cara é careta. Não, mas você escolhe. Peraí. Qual a troca energética? Qual é o custo de ir pra cama com essa pessoa? Qual é o custo de sentar no boteco com essa pessoa? Tudo é ocultismo. Então, a interpretação do mundo é que faz de você um ocultista. Não é sobre o tempo que você tem e o trabalho que você tem. Tá? A sacralização. Tudo que você sacraliza, você impregna com o mundo do mundo espiritual. Inclusive eu recomendo o episódio recente do Diário Mágico sobre armas e objetos mágicos consagrados. Porque eles são uma representação de algo que está no mundo espiritual. Se você sacraliza o momento de comer e agradece e manta aquela comida com energia, aquilo tem um significado. Se você lava a mão fazendo uma oração, aquilo tem um significado. A sacralização, ocultismo, gente, é sobre o mundo espiritual, é sobre Deus, é sobre... Não adianta. Tem gente que não gosta disso. Entra no ocultismo porque, é magia, é símbolo. Não, cara. Ocultismo é sobre ascensão da consciência. Envolve, não tem como fugir. Então sacralize, envolva-se com o sagrado. Antes de falar o ponto 3 das ferramentas de correções, deixa eu só ver o chat aqui. Frater, um fractal botou assim: eu me bloqueio de certa forma de praticar porque não moro sozinho, moro com a minha família e não me sinto à vontade de, por exemplo, praticar vocalizações. Sozinho seria ótimo. Vou te contar um exemplo, fractal. Eu participava de um grupo. De um lado tinha uma igreja evangélica, do outro era um centro de umbanda e de vez em quando tinha ensaio de uma banda. E a gente tinha que meditar. Parte da prática e estava no meio dessa bagunça. Tudo que a gente coloca como empecilho no mundo do ocultismo, eu vou falar isso com todo amor no coração. Todo empecilho é uma desculpa. Adapta. Então, por exemplo, tenho fratres e sorores que usam o Sanctum da Rosa Cruz móvel. No curso de ocultismo prático, que está lá dentro da sessão 3.3, é um curso que eu tinha gravado, eu passei todo lá para dentro, então todo mundo tem acesso. Eu ensino a fazer um templo móvel. Não tenho como ter um templo. Eu tive a oportunidade por muitos anos de ter um quarto só para o mundo da espiritualidade. Então eu tinha um templo praticamente dentro de casa. Mas eu fui pai e esse templo recebeu esse meu pequeno avatar, né? Então foi desmontado.
mas eu tenho uma mesinha que eu deixo lá. Ah, meus pais não aprovam o que eu faço. Ótimo. Existem práticas que podem ser feitas, tá? Então, assim, não coloque as barreiras externas acima da sua vontade. Então, algumas coisas elas precisam ter esforço para serem conquistadas. Isso é importante. Se você fraqueja muito fácil, isso vai te atrapalhar. Você tem que ter uma obstinação. Gente, ocultismo é sobre obstinação. Eu comecei com 15 anos, estou com 25 anos sendo quase 26, que eu vou fazer 41 agora, final do mês. Quantas pessoas eu conheci nessa jornada que estudavam alguma coisa e largaram? Então, não importa se você está estudando para um concurso, se você tem um trabalho, se você tem 8 filhos, alguma coisa você tem que ser capaz de realizar. Então, de repente, eu quero praticar vocalização. Beleza, você não pode praticar vocalização, mas e a meditação? E um ritual? E se você sair um dia, acordar mais cedo? Eu amo acordar 5 e pouco da manhã, porque eu adoro o silêncio da manhã, a solidão antes do sol nascer. Eu amo isso. Então, será que você não consegue tirar 30 minutos, 10 minutos e ir para um parque e fazer essa vocalização? Eu estou colocando essas provocações para a gente chegar nesse ponto final da união das vias, tá? Ronaldo botou, já estou na expectativa das histórias. Então esse projeto vai ser muito legal. O Magos e o Corpus Hermético já estão bem perto de chegar. Estou super animado para estudar essas fontes. O Magos que você está falando é esse aqui? Do Francis Barrett? Só me fala se é esse, Lucas. Tá? Que aí eu posso fazer até um breve comentário sobre isso aqui. Tá? Terminei minha varinha antes da live, estava fazendo algumas inscrições na varinha, maravilhoso. Eu tenho um bastão, eu não tenho uma varinha, mas eu tenho um bastão mágico que eu uso há 20 anos. Assisti esse episódio do Diário Mágico, muito top, recomendo, legal. Perfeito, Frater, obrigado. Beleza. Então, a gente está entendendo o que precisa para estar nessa jornada. Vamos falar das ferramentas de correção? O ocultista, ele atua nesse plano, tá? Então, para atuar nesse plano, existem coisas às vezes que nos impedem mais. Então, por exemplo, vou pegar os exemplos clássicos, tá? Que são fáceis da gente conversar. Tô com problema de dinheiro. Vai fazer um ritual de prosperidade. Vai fazer um ritual de prosperidade. Vai fazer. O ocultista não tem o direito de não fazer. Tá? Tô com problema de relacionamento. Vai fazer um ritual interno de autoconhecimento, de descoberta, para se conectar com a egrégora do amor, para melhorar o relacionamento. Além de estudar perfil comportamental, inteligência emocional, vai estudar tudo isso, tá? As ferramentas de correção têm que ser aplicadas. Eu sou terapeuta de florais de Bach, tá? E tô até pensando em voltar a atender, porque eu não atendo tem muitos anos, né? Os florais de Bach são ferramentas de correção. Sinto um padrão, desequilíbrio emocional, tem que entrar. Então, o ocultista tem que aplicar. Você tá cagado no trabalho, tá com problema no trabalho, o meu trabalho não me deixa praticar no ocultismo. Não. Você não está utilizando o ocultismo no seu trabalho. Inverte. Não é assim, eu estudo ocultismo fora do meu tempo das minhas atividades. Não. As minhas atividades servem à minha vida de ocultista. Percebe? Quando eu virei essa chave, gente, isso mudou a minha relação. Isso tem poucos anos, tá? Tem poucos anos que eu entendi isso. Eu sofria demais. Eu falava, cara, eu não aguento esse negócio de trabalho, de corrida. Eu não consigo me dedicar à senda. Quando eu virei a chave de falar assim, cara, tudo que eu faço é ocultismo. Tudo que eu tenho que fazer é ocultismo. Se eu tô com um problema lá, vai fazer uma mentalização, vai fazer uma assunção, vai fazer uma projeção astral para tentar trazer uma potência de uma energia para cá. Enfim, vai utilizar um padrão, uma ferramenta aqui no floral de Bach para mudar uma vibração energética, vai fazer uma transmutação alquímica. Alguém aí participou da jornada de alquimia interior? Que a gente fez? Eu vou fazer outra agora em junho ou julho. Só me fala se alguém participou.
só para saber. Mas porque tem um exercício lá, o último exercício da jornada da alquimia interior era transmutação do ambiente. E aí, você é capaz de projetar a tua emoção a ponto de mudar a vibração de um espaço? Pois é, Larissa, o último exercício, a transmutação, né, do ambiente, aquilo é ocultismo aplicado a qualquer... Lógico, tem que ser feito com responsabilidade, com o momento certo, porque senão você pode perder energia demais, que nem a gente ensinou lá. Mas você percebe? Tudo na vida é ocultismo. E aí, a minha conclusão, antes de ir para a última parte, que aí é para quem é terapeuta, empreendedor, para pessoas que dizem que queriam trabalhar com ocultismo, tá? Mas o grande insight dessa live, gente, é inverter. Não é assim, eu não tenho tempo para estudar, não. Essas coisas são parte da minha jornada de estudo. Agora, você tem que equilibrar. Eu não estou dizendo que todo o tempo livre você vai estudar, mas não dá para você dedicar 95% do tempo livre ao Netflix e 5%. Você tem que equilibrar. Você vai ter que sacrificar um tempo de um Netflix, alguma coisa que você faça. Não é para... Entendeu? Então você pode diminuir o ritmo, mas você vai ter que ter janelas. E aí eu falo assim, é melhor estudar 15 minutos, 10 minutos, 5 vezes por semana, do que estudar 10 horas a cada 6 meses. O ocultismo é o nosso modo de vida. Não é que ele não é uma parte da nossa vida, ele é a vida. Se você interpretar a senda iniciática, e aí eu recomendo lá no Clube do Livro, porque a gente fez análise de um capítulo chamado Senda do Lar Doméstico. Se você está na sessão 3.3, assista o Clube do Livro, a parte 1 de ética, da John Fortune, esse livro aqui, que a gente está analisando lá, a Senda do Lar Doméstico. Tudo é ocultismo. Eu começo a ler o ambiente, eu começo a criar uma percepção mais sutil das relações humanas. Como é que eu consigo ver o espiritual se manifestando? Aquela pessoa traz uma carga energética para o ambiente. Se eu já percebo que aquela pessoa está sempre trazendo carga energética, quando ela chega eu já me blindo, pum, a minha relação no trabalho muda. A vida não é. Se você parar de olhar o ocultismo como uma coisa idealizada, distante, e entender que a vida é o ocultismo, que isso não tem como dissociar o nosso ser, você não tem mais esse conflito. Tudo que você fizer vai ser aplicado na sua jornada iniciática, que vai ser um aprendizado. Tá? Ronaldo, entrei na jornada alquímica, mas não pratiquei porque ia fazer minha primeira iniciação na MORC. Não queria nenhum tipo de influência para eu saber o que estava sentindo na hora da iniciação. Tá lá. Eu não sei se você fez o gravado, assistiu a jornada completa ou só a gratuita, Ronaldo. Mas assim, perfeito. Vai ter de novo, né? Algumas pessoas ainda podem fazer. A inscrição está aberta, tá lá. Mas é isso, tá bom? O Fractal colocou assim: o agora é ocultismo e o eu é ocultismo. Perfeito. Tudo que você fizer, respire, aplica. Como que é em cima é como que está embaixo. Deixa eu olhar. Deixa eu dar um exemplo bobo. A casa está muito zoneada. Cara, é um trabalho. Eu e minha esposa, a gente tem muito isso. A gente vai arrumar a casa para arrumar o mundo espiritual. Olha a diferença. Eu não estou mais arrumando a casa só para arrumar a casa. Eu estou arrumando vertical. Se você começar a fazer, por exemplo, eu estou mudando de casa. Estou indo para um outro local e estou arrumando lá. Quando eu estou limpando, sabe o que eu fico fazendo? Fico orando, abençoando. Por quê? Porque tudo é ocultismo. Para de separar. Agora, você tem que guardar tempo, que é a rotina, tá? Monta um plano de estudo, sabe? A sessão 3.6 ela veio com esse intuito de te dar material e falar, cara, eu vou estudar um tema. Tem aula toda semana, mas eu fico brincando que cada aula você pode estudar 1 mês, 2 meses.
porque ela vem com um monte de arquivo em PDF. Você está numa ordem, está no sistema, traz isso. Então, a partir de hoje, toda vez que esse conflito surgir, tá? Entre a vida profana e a vida ocultista, você fala assim, como essa questão da vida profana serve à minha vida iniciática? O que eu estou aprendendo aqui? Qual o conhecimento que eu estou trazendo? Acabou essa dissociação. Sobre esse mago, só fazer uma observação rápida. Eu não gosto muito desse livro, tá? Eu acho bom de estudar o Francis Barrett. Esse é um livro que, na verdade, era uma apostila que ele dava cursos. A gente não acha outros materiais dele, a gente não sabe muito bem quem ele foi, não sabemos qual é o nível de ser dessa pessoa, tá? Mas ele usava isso como uma apostila de instrução dos seus cursos, tá? Então, meu ponto é, leia com ressalvas e como uma fonte, como se fosse um índice de estudos. Você vai precisar de muita fonte complementar para poder aprofundar. Só um pequeno parênteses sobre o Magus, do Francis Barrett. Um fractal, muito interessante, Frater. Esse paralelo entre a limpeza material do ambiente e a limpeza espiritual. Isso transcende de uma forma imensa. Deixa eu dar um exemplo. Eu trabalhava com criança especial. E eu trabalhei muitos anos, trabalhei quase 11 anos com criança especial, tá? Era um trabalho de meio período, então eu sempre fiz muitas coisas ao mesmo tempo. Eu brinco que eu sou o pai do Cris, né? Eu sempre tive desde que eu me lembro, eu tenho 2 empregos, tá, gente? Até para matar a minha ânsia. Então, por exemplo, eu trabalhava numa emergência à noite, era restaurador de livros de dia, restaurador de obras raras. Então, assim, eu sempre tive essa pegada. Mas eu trabalhei muitos anos com crianças especiais e eu acompanhava essas crianças em passeios todo dia, a gente levava elas para um parquinho. Tinha um parquinho que a gente levava numa quadra que era tomado de erva daninha. Sabe o que eu ficava fazendo? Enquanto as crianças ficavam brincando, eu ficava arrancando as ervas daninhas, limpando a areia. E naquele momento, aquele trabalho que eu estava fazendo, eu estava arrancando as minhas ervas daninhas, tentando limpar o meu ser. Então eu ficava imaginando as coisas que eu estava querendo tratar, tirando. E cara, sabe o que começou a acontecer? Sempre era eu e 2 professoras e as crianças, né? As professoras começaram a arrancar junto comigo. Eu quietinho lá. Então elas começaram a arrancar. Então, tudo que você fizer, coloca uma intenção. Transforma em exercício. As relações sociais, elas mostram a nossa fragilidade. É nas relações sociais que o nosso ego grita. Por isso que eu fiz aquele comentário para o Wild sobre as ordens. É difícil, às vezes, entrar numa ordem, porque pode ter alguma... E eu vivi isso. Estou falando do lugar que eu sei, tá? Eu demorei muito tempo para aceitar uma hierarquia, numa ordem. Eu sempre tive um lado rebelde muito grande. Tá bom? Deixa eu ver. KKK, pai do Cris. Bem, vamos para a última parte. Se você assistiu até aqui, eu falei que essa live ia ser um pouco mais curta, já tá com 50 minutos, né? Última parte. Essa é para quem eu recebo muita gente falando assim, eu queria viver de ocultismo. Queria trabalhar com isso. Queria largar meu emprego para viver disso. Deixa eu falar algumas considerações, e isso é para os terapeutas, para astrólogos, tarólogos, terapeutas holísticos, enfim, pessoas que querem ensinar o ocultismo ou que têm a pretensão de fazer isso um dia. Primeira coisa, se você não se dedicava à senda enquanto você tinha um emprego, você não vai se dedicar o suficiente quando você largar tudo. Então, eu considero que a única pessoa que tem condições de abandonar tudo para encontrar um meio de vida ligado ao ocultismo, ela já precisava ser surtada, dedicada, disciplinada antes de fazer esse salto. Não é a pessoa que fala assim, eu vou parar de trabalhar porque eu vou ter tempo de estudar. Não. É a pessoa que encontra tempo para estudar, que encontra tempo para trabalhar, para praticar, que vai ter a possibilidade, a disciplina de poder se aplicar e se dedicar à senda. Se você não tem disciplina antes, enquanto você tem um emprego, seja ele qual for,
quando você está morando na casa dos seus pais, não é quando você sair que você vai fazer. Ah, quando eu sair, vou pegar, não sei se esse é o caso, não estou querendo, mas só porque você fez esse comentário é muito importante, mas isso é muito comum, muita gente reclama, não consigo praticar porque minha esposa é contra o que eu faço. Eu sempre falo isso, se você está casado com alguém que não aprova o seu desenvolvimento espiritual, você está casado com a pessoa errada. Você é um covarde continuar. Esteja disposto a se divorciar, ou disposta, porque é isso. O que é mais importante? Entendeu? Esse casamento ele tem que ser um reflexo. Se você não casar com alguém que está do seu lado nascendo, você está errado ou errada. Você está no relacionamento errado. Entendeu? O que é mais importante? O seu relacionamento com Deus ou o seu relacionamento humano? Então, se a pessoa não entendeu isso, está errado. Tá? Então, faça entenda isso. Você não vai começar a se dedicar à senda quando você estiver nas condições. Ah, porque meus pais não deixam eu praticar. Não, você vai encontrar um meio. Você dá seu jeito. Gente, quando eu era moleque, comecei muito novo, não tinha grana para comprar livro, cara. Dava meu jeito, entendeu? Fazia bico, trabalhava de boy, juntava um dinheiro aqui, deixava de sair numa balada, entendeu? Eu dava meu jeito. Eu vejo hoje a facilidade que é conseguir todos esses livros em PDF. Cara, coisa mais fácil. Vasculha até os confins do Google. Usa o Google Tradutor. Percebem? Então, para quem quer viver de ocultismo, isso é condição sine qua non. Segunda coisa, pode ser que você já pertença a um sistema ou a uma ordem. Eu sou muito reticente com quem quer abrir ordem. Existem pessoas hoje que estão abrindo ordens. Vai com calma. Tá? Você vai pregar um sistema, esse sistema, essa ordem, pode ser que eles te ajudem, eles te fortalecem na egrégora. E aí agora vamos falar de fato sobre viver de ocultismo, empreendedores da espiritualidade. Essa parte, se você conhece algum terapeuta, conhece alguém que fala assim, cara, pula tudo que aquele cara falou, é uma live longa de 1 hora, e assiste os últimos 10 minutos da live, que vai ser importante para quem é empreendedor. Como eu disse, eu sou graduado em História, mas eu tive uma vida onde eu fiz muitas coisas. Eu sempre atuei com mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu fui gestor de empresa de emergência médica, eu fui consultor de empresa, de vendas, eu fui diretor comercial, né? Fui empreendedor individual, trabalhei na educação, então eu fiz muitas coisas. Mas como diretor comercial, isso me colocou, e como gestor, né, supervisor administrativo de uma empresa de emergências médicas, isso me deu uma visão sobre empreendedorismo muito mais clara. Você não vive de ocultismo. Você vive de algum negócio, tá? Agora, qual é o negócio que você vai praticar? Terapeuta ou tarólogo tem uma coisa em comum. Você vive de atendimento e eventualmente cursos. Tá? Então, qual é o primeiro objetivo? Encher a agenda. Qual é a técnica que você vai usar para isso? Você tem que saber o básico de marketing, você tem que saber a gestão de caixa, você tem que saber como fazer marketing de rede, que é o marketing lateral, que é o marketing de atração. Você vai ter que criar uma carteira de clientes, você tem que ter organização de atendimento. Você não vive de ocultismo, você vive de um negócio. Quero ser professor. Beleza, qual a plataforma? Você vai dar cursos? Cursos de quê? Quais são os temas? Onde você vai entregar? É só ao vivo? É workshop? Você vai ter uma plataforma que nem eu montei a sessão 133? Você tem que tratar e separar, mas tem uma coisa, a ética e a lei cósmica. O que você vai estar fazendo tem que estar a serviço da lei cósmica e na ética do seu caminho. Porque é muito fácil. Gente, eu passei muitos anos com esse projeto aqui sem mostrar a cara. Porque eu tinha muito medo do quê? Da vaidade. Muito fácil virar guru, começarem a soprar aqui, o pessoal começa a falar, me chama de mestre, não sei o quê. Quantas pessoas me pedem para fazer feitiço para isso, para aquilo.
aí o meu caminho individual, perdi. O tanto de terapeuta que não se trata, que não estuda, eu sou muito reticente de ter professores que não fazem aula com outras pessoas. O cara que é muito iluminado, normalmente existem no mundo, mas é tão raro que não é assim toda esquina. Então, as pessoas... Eu acabei de falar para vocês, eu estou fazendo um curso de magia egípcia, que começa amanhã. Por quê? Eu não sou um cara pronto, preparado, iluminado. Eu sou sim um professor. Eu posso ensinar muitas coisas, mas eu tenho que aprender, porque eu também sou um buscador. Terapeuta que não se trata, terapeuta que não faz entendimento, terapeuta que não estuda, truco nele. Por isso que tem um tanto de terapeuta holístico tanto na cabeça. Então, quando você quiser empreender nesse mundo, você tem que entender que você vai criar um negócio. Não vai te dar mais tempo para estudar. Talvez esteja mais alinhado com o seu propósito. Mas se você não tratar como um negócio, e se você quiser fazer transição de carreira, você tem que entender, primeiro, o que eu vou oferecer. Eu participei de um reality show, que era uma competição de vendas, né? E eu conheci uma pessoa lá dentro que falava assim, eu quero passar a minha mensagem. Aí eu perguntava, tá, mas o que você quer fazer? O que você quer ensinar? Não, eu quero passar a minha mensagem, eu quero ajudar as pessoas. Aí eu ficava perguntando e a pessoa não sabia o que dizer. Ela não tinha um negócio. Ela não sabia o que ela ia ensinar. Ela só queria o holofote. Essa foi a leitura que eu fiz. Então, não estava em acordo com a lei cósmica. Então, quem é terapeuta, quem é tarólogo, se você quer ser tarólogo, primeiro, você tem que ter muito conhecimento da ferramenta. Por que agora eu critico essa meninada que está ensinando Goécia? Porque quase todo mundo que eu vejo ensinando Goécia não está apto. E se você sentar 10 minutos, eu consigo fazer algumas perguntas para a pessoa para mostrar que ela não poderia estar ensinando nem fazendo ritual de Goécia para os outros. Por quê? Porque ela não estudou Lemegeton inteiro, ela não estudou Cabala, ela pegou uma tradução de um livrinho e está reproduzindo aquilo de forma leviana. Quase todo mundo que ensina hermetismo ensina 7 leis do Kybalion. Pouca gente estuda a hermética e pode falar sobre a relação do nous com a gnosis, o que são os logikoi, os teogoi, qual é a visão de Deus dentro do hermetismo, como é que funciona a questão da queda, né? Chegando nos pleuromas. Quase todo mundo que ensina hermetismo, 7 princípios do Kybalion. Essa pessoa não poderia estar ensinando hermetismo. Então, quando você quiser empreender na espiritualidade, primeira coisa, garanta que você realmente fez a sua parte. Primeiro para a sua alma, para o seu ser, depois para poder entregar qualidade. Gente, não é por nada. Eu tenho uma dificuldade muito grande lá em tudo que eu faço, porque assim, eu falei, essa live eu estava prevista para fazer ela em meia hora. Eu acabo aprofundando demais e isso não é todo mundo que gosta desse tipo de conteúdo. É uma dificuldade que eu tenho. Eu tô aprendendo a ser mais resumido, picotar mais, porque eu acabo abrindo. Mas por que eu posso ensinar muitas coisas hoje? Né? Não é porque eu sou melhor que ninguém, é só porque eu gastei muito mais horas de estudo em alguns temas do que outras pessoas. Que nem eu falei. Quantas pessoas estudam corpus hermético? Vou usar isso como exemplo, mas quantas pessoas estudam o corpus hermético inteiro? Já leram todos os 18 libelos? Quem já estudou a história da Tábua Esmeralda sabe que tem quase 800 anos, 700 anos, 600 anos de diferença para esse texto. Quem sabe que o Kybalion estudou a fundo e viu que tem quase 2.000 anos de diferença para esse aqui? Como é que você fala que é tudo uma coisa só? Quantas pessoas gastaram tempo? Então, antes de ensinar, garanta que você fez muito. Você quer ser terapeuta? Isso vale para terapeuta, tá? Quer ser constelador, quer trabalhar com reiki, faça muitos atendimentos, garanta que você está muito trabalhado, porque esse trabalho tem que ser transbordo. Depois que você estiver transbordando, essa página ela surgiu como transbordo do meu estudo pessoal. Tudo que eu estudava, que eu ia além, eu compartilhava aqui. Temas de livros, alguns temas de live, enfim, eu ia fazendo transbordo. Hoje isso se tornou um projeto muito maior. Então, quando você for empreender na espiritualidade,
seja ético e não pare de estudar. As pessoas precisam estudar. O que eu vejo é que as pessoas, quando começam a dar curso, começam a estudar, começam a aprender, elas param, começam a ensinar, começam a atender, elas param de aprender. E o seu caminho estagna. E aí o que acontece? Você monta uma casca de cristal bela e bonita para o outro e o seu trabalho está defasado lá dentro. Então, leva isso em consideração. Quer viver de ocultismo? Você não vive de ocultismo, você vive de um negócio. Qual negócio eu posso fazer que tem a ver com o meu propósito e que me ajuda a conectar? Quero ajudar pessoas? Qual a ferramenta? É terapeuta de floral? Beleza. É tarólogo? Beleza. É constelador? Beleza. É reikiano? Beleza. Você está entendendo? O que esses negócios têm em comum? Encher a agenda. Dar curso em grupo. Vou estudar a galera que ensina a fazer isso. Tá? Ah não, vou ser professor, vou vender curso online. Beleza, tem que estudar marketing digital. Eu estudo marketing digital há anos. Hoje eu estou aplicando aqui, eu não aplicava aqui. Então, essa é a visão que eu queria passar para os estudantes de ocultismo aqui da página. Invertam. Repitam isso aos 4 cantos do mundo. Não é a vida profana que tem que dar espaço para o ocultismo. É o ocultismo que dá espaço para a vida profana. Tudo que eu faço é ocultismo. Tá? E se eu quero empreender nessa jornada, lembre-se, isso é um negócio. Escolha um negócio e aplique os princípios da lei cósmica. Seja coerente. Não venda sua alma por likes. Não venda sua alma por dinheiro. Entre na lei da abundância. Deus é próspero e abundante. O universo está aí. É para isso. Mas siga a ética. Tá bom? Fraterno abraço a todos. Uma boa noite. Espero que essa live, apesar de não ser dos temas de ocultismo, que bombam por aí, mas eu espero que ela seja útil, porque essa é uma live para quem está na busca de verdade. Esse conflito eu vivi ele anos. Só entende quem está na busca de verdade. Quem não está na busca de verdade não entende essa dor nossa aqui. Então essa live é muito específica para buscador verdadeiros, tá bom? E gente, encerrando aqui, mais uma vez, convido vocês, é o preço de um hambúrguer por mês, dá R$36 por mês, aula toda semana e acesso a todos os cursos que eu estou subindo lá. Por enquanto os cursos, já tem um curso de ocultismo prático, o primeiro passo na senda, estou regravando o curso de introdução ao quarto caminho, vai ter curso completo de hermetismo, vai ter curso de cabalá, vai ter curso de alquimia. No decorrer do tempo vai estar subindo todos esses cursos lá, já tem cursos lá, mas além disso tem as aulas semanais na sessão 33, tudo por R$36 por mês. É muito, assim, eu quero que seja muito acessível, não tem desculpa mais. Troco o Netflix de vez em quando para assistir um mini documentário, uma aula, um podcast lá dentro do plataforma, tá bom? Fraterno abraço a todos. Quem quiser saber mais, é só clicar no perfil, no link no perfil, a página tá lá, já tem as informações e qualquer dúvida me manda um direct. Boa noite a todos, gente. Aproveito para apresentar a seção 133. Aqui você vai encontrar conteúdos diversificados, vários tipos de material, desde mitologia, história da religião, vai encontrar material prático também, análise de mitos, enfim, muito conteúdo para estudo. A gente vai ter o Clube do Livro também, onde a gente vai fazer análise de obras completas, né? Cada estudo é uma forma de aprofundamento, enfim, com uma comunidade que pode ajudar na pesquisa, né? Além disso, tem bastante material prático dentro da plataforma, práticas ritualísticas, cursos completos de diferentes temas, material para download, livros para leitura, enfim, tem muito conteúdo. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai ajudar muito na jornada de qualquer pessoa que estiver em qualquer tradição. Um fraterno abraço e clique no link para saber mais.